A pesar de todos os dias. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o profundo significado da Pessá, ou Páscoa, e você vai entender por que o sacrifício de Cristo foi necessário para a nossa redenção e por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? Em Gênesis capítulo 3, versículo 7 está dito: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. As folhas de figueira cobriram o homem e a mulher no Éden, depois da culpa pecaminosa que os fez sentir vergonha ao se verem nus. Até o dia de hoje, as folhas de figueira da nossa autojustificação têm a pretensão de nos cobrir contra a verdade de nossas condições. Estas folhas da religião, entranhadas em nós, são usadas para cobrir até o dia de hoje a nossa nudez contra a Páscoa, a Pessá, que significa passar além, passar por cima. Esta cobertura de sangue a qual nos cobre o Senhor e a qual faz Deus literalmente passar por cima das nossas transgressões, sem recebermos nós a condenação a qual merecíamos, por causa desse sacrifício provido por Ele mesmo, trocando as folhas de figueira que Adão e Eva coseram para lhes cobrir suas próprias produções, pelas vestes de pele de um animal que representava o sacrifício de seu filho imolado por nós, o sacrifício que pagou o salário dos nossos pecados. Pois que mesmo usando estes pequenos recursos, a qual muitas vezes produzimos para nos cobrir, sentimos-nos vestidos em relação uns aos outros, mas ainda assim não em relação a Deus, a qual nos escondemos, pois diante de Deus as folhas de figueira e tudo que elas representam não cobrem a alma. Esta foi a primeira significação pascual, de várias pequenas significações que nos conduziram até a sua plena realidade. Outra foi a saída do povo de Israel do Egito, e dentre os castigos recaídos sobre o Egito que os mantinha escravos, o último foi o da morte dos primogênitos, onde o anjo do Senhor passaria por cima, Pessá, Páscoa, das casas aonde houvesse o sangue de um cordeiro imaculado sobre os umbrais das portas, a fim de não ferir os primogênitos daquela casa. Guarde esta palavra, primogênitos. E creram na palavra que Deus havia dito por meio de Moisés ao povo. Êxodo capítulo 12, versículo 13, está dito: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vocês, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E todos os que creram na fidelidade de Deus, colocando sangue sobre suas casas, figura do nosso tabernáculo terrestre, não tiveram seus primogênitos tocados. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 18 ao 22, está dito assim: Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. O que o escritor de Hebreus está dizendo é que nós deixamos o Sinai da condenação, a qual não podemos chegar, muito menos ao que nós estávamos sujeitos, os animais, de onde ouvia-se o sonido da trombeta celestial e a voz de Deus, e os mandamentos que romperam nossos odres, e que fez Moisés, o único sobre este monte, figura de Cristo, se estremecer. Mas deixando ao assombro do monte Sinai, fomos conduzidos ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, de onde Cristo com seu sangue cobre os nossos umbrais. Gênesis 4,10 diz: Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Disse o Senhor a Caim em relação à morte de Abel. E fomos nós inquiridos a respeito da morte que trouxemos conosco, porquanto nossos sacrifícios próprios não agradaram a Deus, e matamos nosso irmão, não o Abel que o representava, mas o próprio unigênito do Pai.
que se tornou o primogênito de muitos filhos para Deus. Nós fomos Caim para com Deus, e ainda o somos enquanto estamos no velho homem, crucificando a Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 12, dos versos 23 e 24. Preste bem atenção, irmãos, a como o escritor de Hebreus se refere àqueles ao qual ele está enviando a sua carta. Ele diz assim: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E é a esta realidade de assembleia que ele cumprimenta pela unidade, o corpo segundo sua multiforme graça e dons, a igreja dos primogênitos, sim, dos que se tornaram os primeiros frutos, as primícias com Cristo, se encontrados formos bem-aventurados no primeiro chamado de ressurreição. Como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram, por suas próprias produções, sua autojustificação, encobrir o pecado quando se viram alterados interiormente, quando se viram nus, e cozeram folhas de figueira para se cobrir e se esconderam de Deus. Quando nós fazemos isto, nós estamos, pela nossa própria força, tentando dar um jeito naquilo que não tem jeito, naquilo que nós já fizemos de errado. Então nós vamos ver que o Senhor os cobre com a pele de animais e passa por cima dos pecados deles, os expulsa do Éden para que não comessem da árvore da vida e se tornassem eternamente pecadores, sem reconciliação. Então há esse cuidado de Deus como Pai para que a humanidade não se perdesse de vez. E mais na frente nós vamos ver no Egito essa questão dos primogênitos, no último castigo enviado por Deus ao Egito, no 10º castigo, quando o anjo da morte passa por cima, Pessá, daquelas casas e fere apenas os primogênitos daqueles que não têm o sangue aspergido sobre os umbrais de suas portas. Falamos também da visão de Moisés no Monte Sinai, de como foi assombrosa e de como Deus nos transportou da lei do Monte Sinai para a graça do Monte Sião, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque, a exemplo de Caim, nós fomos inquiridos sobre a morte que trouxemos conosco. Portanto, enquanto no velho homem, nós somos como Caim, com nossas próprias produções tentando agradar a Deus, mas com morte sobre as nossas costas. Falamos também sobre essa igreja de primogênitos citada pelo escritor de Hebreus, em Hebreus 12. Por que igreja dos primogênitos? Isso tem a ver com as primícias, que tem a ver também com os dízimos. Dízimos para Deus somos nós, primícias de Deus. Esse é o significado do dízimo. As primícias somos nós, os primeiros, os primogênitos. E essa igreja dos primogênitos, ao qual saúda o escritor de Hebreus, é a igreja daqueles que se tornaram os primeiros frutos, as primícias com Cristo, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, como é a vontade do Senhor. Prosseguindo, diz a Escritura: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, exclamou João Batista ao vê-lo. João Batista que vestia com peles de animais, lembrando a providência de Deus para com Adão e Eva. João que, ao invés de cozer folhas de figueira para lhe cobrir, reconhece com o espírito quebrantado o sacrifício agradável a Deus, dizendo: segui-o. E quando chegou a Páscoa da casa de Judá, este cordeiro pascual foi morto, levando sobre si os pecados do mundo, passado, presente e futuro. Ele é esta convergência, e todo aquele que crê a este diz: está pago, está consumado. E nunca mais o juízo da morte visitará você, porque aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, já passou, Pessá.
E de que morte estamos falando se ainda morremos e descemos à sepultura? Ora, para Deus esta não é a nossa morte. É apenas o desfazer de um tabernáculo terrestre temporário, como o tabernáculo que era uma tenda de caráter provisório, que podia ser armada e desarmada durante a caminhada do povo pelo deserto e que foi desfeita. E é dito tabernáculo porque é este santuário portátil onde Deus mesmo habita neles. Mas a verdadeira morte para Deus é a segunda, aquela a qual aniquila a alma, a que faz separação eterna de Deus. Mas Ele mesmo nos preparou um tabernáculo eterno de vida e um novo corpo celestial e incorruptível, esta vida escondida em Cristo, simbolizada no maná dentro da arca da aliança. Ao ver Davi esta tenda tabernáculo, vivendo ele em um palácio, se incomodou e intentou fazer uma casa para Deus. Deus nunca pediu e nunca quis, mas o Senhor, como um pai, permitiu pela mão de seu filho Salomão e pela compreensão da fraqueza daqueles que tinham um coração de querer agradá-lo, mas que não entendiam que Israel foi escolhida para protagonizar a sombra de realidades eternas. Nunca pediu isto a eles. Mais tarde, com o pecado do povo, o Senhor suscitou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir o templo que já não significava nada, pois não tinha mais a presença de Deus, e levar cativo o seu povo, ensinando-lhe lições valiosas. E quando terminou o tempo do cativeiro, Neemias, com a permissão, reconstruiu com o povo o templo, porque Israel ainda protagonizava as sombras de uma realidade que ainda não havia chegado. Mas agora este templo não tinha o mesmo tamanho e aparência do primeiro, não tinha os ornamentos de ouro, prata e pedras preciosas de igual forma, o que desanimava o povo que via a exterioridade, mas não entendia que para Deus o que significava verdadeiramente era a interioridade, como eles se apresentavam ali dentro. Mas o Senhor mostraria a eles que o valor daquele lugar, bem como na tenda que peregrinava no deserto, não estava nos itens da sua constituição, mas na presença do próprio Deus habitando entre eles. Não era a beleza exterior daquele lugar, nem o ouro, a prata e qualquer sorte de pedras preciosas, as quais todas pertencem a Deus. Não era a aparência de santidade que fazia daquela casa uma casa santa, ou lhe atribuía algum valor. E disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, inspirando através do profeta Ageu para que eles se esforçassem. Esta segunda casa, reconstruída pelos homens, não conheceu a glória da primeira, mas teria uma glória maior. O próprio Deus em Cristo, quando criança, ensinou nela, no meio dos mestres de Israel, e mais tarde voltaria para virar as bancas dos mercadores da autojustificação. Em Lucas capítulo 2, do 41 ao 50, está testificado: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Mas embora eles pensassem que esta segunda casa, a que Deus se referia, fosse o templo de pedra, não era isto que o Senhor se referia. De fato, não referia-se a um templo feito de ouro, madeira, prata ou pedra, obras das mãos dos homens, a qual não entendiam que a figura daquele tabernáculo de outrora era na verdade a figura deles mesmos, de nós. Mas chegara o reino dos céus e a hora de tornar sombras em realidades. João capítulo 2, 18 ao 21. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias?
mas ele falava do templo do seu corpo. Isto é o que para Deus significa templo. Mateus 10:28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o apóstolo Paulo, mestre da lei, entendeu tudo. Em 2 Coríntios 5:1 ele diz: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, nosso corpo, for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ou seja, sem ouro, prata, madeira, pedras, e sem o encontro do homem e da mulher, eterna nos céus. Porque ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, bem como é Deus de todos os que desceram à sepultura justificados, de maneira que para Deus nenhum deles está morto. Lucas 20:38 testifica isso, dizendo: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Vivemos por esta palavra que saiu da boca de Deus? Então creiamos nela com fé, porque em Cristo passamos da morte para a vida. Passamos, de fato, Pessá. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Lembre-se, diante dos nossos pecados, não devemos nos auto-justificar, mas aplicar o sangue de Cristo. E como se aplica o sangue de Cristo? Reconhecendo os nossos pecados e nos arrependendo diante de Deus, mudando a nossa consciência, renovando a nossa mente, para deixar para trás o que para trás ficou e prosseguir, justificados pelo único justificador, o sacrifício perfeito do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que faz Deus renovar as suas misericórdias por nós todos os dias. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.